Olá, meus amores, tudo bem? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre estrutura das palavras. Quando eu falo sobre estrutura das palavras, o que eu quero dizer para vocês? Eu quero que vocês entendam que quando uma palavra se forma, ela não é simplesmente um amontoado aleatório de letras, né? Esses pedaços que formam a palavra, eles vão constituir um sentido global. E aí entra esse conteúdo, a estrutura das palavras. De novo, quando você tem uma palavra, ela é formada por pequenas partes que juntas formam um todo significativo. Não entendi, Ana Paula? Vou te explicar agora. Vamos lá. A gente, quando fala de estrutura das palavras, a gente está falando sobre um conceito chamado de morfema. E o que é um morfema? Morfema é a menor unidade significativa da palavra. Então, o morfema é cada pedaço que vai construir uma palavra e que vai agregar a esse vocábulo um sentido, um significado, ok? O primeiro e o mais importante tipo de morfema chama-se radical. Radical é a base significativa da palavra. Então, é no radical que mora o sentido principal de uma palavra. E aí, coloco aqui para vocês alguns exemplos para que vocês identifiquem como funciona o radical. Coloco ali, por exemplo, o substantivo livro. Se vocês perceberem, quando eu falo livro, livreiro, livraria, livrinho, vocês percebem que todas essas palavras, elas guardam, né, entre elas um sentido comum ali. Tudo tem a ver com livro, não é isso? A gente não pensa assim, quando eu falo casa, casinha, casebre, casarão, você pensa, tudo ali é casa, né? Tem a ver com casa. Quando eu falo, por exemplo, pedra, pedregulho, pedreira, pedreiro, pedrinha, você pensa, tudo tem a ver com pedra. E aí, quando nós temos esse conceito, ou seja, palavras que têm o mesmo radical e que têm lá no fundo um sentido, né, semelhante, sentidos afins, você vai ter o quê? O que nós vamos chamar de palavras cognatas. Então, toda vez que uma palavra, né, que algumas palavras têm o mesmo radical e guardam entre si, né, um sentido, um significado comum, nós dizemos que essas palavras são cognatas. Então, por exemplo, as palavras ali livro, livreiro, livraria são cognatas. Por que elas são cognatas, Ana Paula? Porque elas têm o mesmo radical. E aí, como eu faço para achar o radical de uma palavra? Muito simples. Eu olho para aquelas palavras ali e vejo até onde elas são semelhantes. Então, eu coloquei 3 palavras que são cognatas e vejo até onde elas são o quê? Semelhantes. Quando eu coloco livro, livreiro e livraria, eu percebo que elas são idênticas até a letra R. Então, ali está o meu radical. Então, as palavras cognatas a livro terão ali aquele radical, ok? Do lado de cá, eu coloquei para vocês verbos. Eu coloquei ali 3 exemplos de verbos. E vou te falar que é muito mais simples achar o radical do verbo do que o do nome. Por quê? Porque para achar o radical do verbo, eu não preciso pensar em palavras cognatas, eu não preciso pensar em palavras da mesma família. Quando eu falo de verbos, para achar o radical de um verbo, basta colocá-lo no infinitivo e retirar a terminação AR, ER ou IR. Então, de novo, achar radical de verbos. Como eu faço? Eu coloco o verbo no infinitivo e retiro as terminações AR, ER ou IR. E aí, o que me sobra ali antes é o verbo. Então, exemplo, eu peguei para vocês o verbo falar. Quando eu tenho o verbo falar, eu tiro aqui, ó, a terminação, meu radical é fal. Quando eu tenho aqui vender, tirei a terminação ER, meu radical é vende, até o D. Quando eu tenho o verbo partir, eu falei que tem que tirar a terminação IR, você tem ali até a letra T, o seu radical. Pronto, fechou. Então, achou, identificou, né, o radical dos verbos. Tranquilo? Então, relembrando, palavras que têm o mesmo radical são chamadas de cognatas. Observação. É importante que você entenda que elas precisam possuir o mesmo radical e elas precisam ter a mesma base etimológica. O que é base etimológica? Elas precisam ter a mesma origem. Elas precisam ter vindo do mesmo lugar, guardar entre si um significado. Né? A gente viu livro, livreiro, livraria, tudo ali está falando de livro. Então, eu tenho entre elas um significado ali semelhante.
Por que você está dizendo isso, Ana Paula? Presta atenção. A palavra terra, terreno, térreo, terrestre, todas elas têm o mesmo radical, certo? Certo. Todas elas são da mesma base etimológica? Também são da mesma base etimológica. Mas digamos que eu te pedisse para pensar na palavra terror. A palavra terror, ela tem, coincidentemente, o mesmo radical, ou melhor, ela tem um radical idêntico ao radical da palavra terra. Sendo que a palavra terror tem a ver com terra? Elas vêm da mesma origem? Não, não vêm. Então, terror e terra são cognatas? Não. Então, é isso que você precisa entender. Serão cognatas palavras que têm o mesmo radical e elas guardam ali o mesmo sentido, tá? Elas têm ali uma base de sentido semelhante, ok? Vamos para o segundo tipo de morfema, segunda classificação de morfemas. Vamos para as desinências. O que são desinências? Desinências são os morfemas que vão se unir ao radical com a intenção de indicar flexões. O que são as flexões? Quando você vê que um nome está no singular ou no plural, quando um nome está no masculino ou no feminino, quando um verbo está no pretérito, quando um verbo está no futuro, quando ele está na primeira pessoa do singular, do plural. Essas são as flexões das palavras, né? Então, as desinências são os morfemas que vão se unir ao radical para indicar se esse radical, se essa palavra aí que está sendo formada, ela é uma palavra que está no masculino, no feminino, no singular ou no plural. Em caso de verbo, se está no pretérito, se está no futuro. É basicamente para isso que serve a desinência, para indicar flexões das palavras, ok? E aí, vamos lá. Eu tenho dois tipos de desinências. As minhas desinências, elas podem ser nominais ou elas podem ser verbais. Nominais, as desinências que estão no nome, no substantivo, no adjetivo, por exemplo. Então, desinências nominais. Desinências verbais, aquelas que eu vou encontrar no verbo. Quando eu falo de desinências nominais, eu tenho dois tipos. As desinências nominais podem ser de gênero, e aí quando eu falo de gênero, eu falo de masculino e feminino, ok? A desinência nominal pode indicar número, ou seja, quando eu falo de número, eu tenho singular e plural, ok? Então, vamos lá. Como eu sei, por exemplo, que a palavra aluna, né, a palavra aluna, ela está no feminino? Porque existe aqui um morfema, um pedacinho da palavra que me faz essa indicação. Se eu tivesse aluno, eu saberia que a palavra está no masculino, mas eu tenho esse alunar. Então, eu tenho aqui uma desinência de gênero que indica que essa palavra está no feminino. Olha para esse caso aqui, na palavra alunas. Na palavra alunas, você tem o radical, uma desinência de gênero, que é esse A daqui, e você tem uma desinência de número, ou seja, um outro pedacinho que me indica que a palavra está no plural. Então, lembra lá no início, quando eu disse para vocês que as palavras elas não se formam por um amontoado de letras? Que cada pedaço da palavra vai indicar, vai construir, ou vai ajudar a construir o significado final? Então, foi sobre isso aqui que eu disse. Quando eu tenho a palavra alunas, você tem o radical. Radical significa aluno. O que é aluno? Um aprendiz, né? Um estudante, um aluno. Então, aqui eu tenho um pedaço do meu significado. Quando eu tenho A, eu sei que esse meu aprendiz, esse meu estudante, é do gênero feminino. Quando eu tenho S, significa que eu tenho mais de um aprendiz do gênero feminino. Estão entendendo? Que cada morfema ajudou a formar o sentido final da palavra. É por isso que a gente diz que as palavras elas não são um amontoado de letras, que os morfemas me indicam significado, ok? Em seguida, desinência verbal. O que é a desinência verbal? É aquele pedacinho que eu vou encontrar lá no verbo e que vai me indicar as flexões que o verbo pode sofrer. Quais são as flexões que o verbo pode sofrer? Flexão de tempo, flexão de modo, flexão de número, flexão de pessoa. Quando eu falo de tempo, eu estou falando de presente, pretérito, futuro. Quando eu falo de modo, indicativo, subjuntivo, imperativo. Quando eu falo de pessoa, primeira, segunda, terceira pessoa do discurso. Quando eu falo de número no verbo, eu também tenho singular e plural, ok? Então, olha para cá. No verbo, eu tenho dois tipos de desinência. Ou eu vou ter uma desinência que vai me indicar modo e tempo, e aí eu vou chamá-la de desinência modo temporal. Ou eu tenho uma desinência que vai indicar o número e a pessoa.
Vou chamá-la de número pessoal. Como assim, Ana Paula? Modo e tempo. Olha para cá. Digamos que eu tivesse só essa parte aqui, o verbo fala. Tá? Ele fala. Tá no presente, ok? Agora, quando eu digo para você, ele falava. Quando eu digo ele falava, é esse pedacinho daqui que está me indicando que o verbo agora foi para o pretérito imperfeito do indicativo. Então, pretérito imperfeito do indicativo. Pretérito imperfeito, tempo. Do indicativo, modo, ok? Então, esse pedacinho me fez perceber que o verbo antes aqui estaria só no presente, ele fala. Quando eu coloquei falava, o meu verbo agora está no pretérito. Então, esse pedacinho é responsável por indicar o sentido do pretérito, o sentido de que o verbo está no passado. Quando eu tenho esse moço aqui, olha para cá. De novo, quando eu tenho só fala, fala. Ele fala. Terceira pessoa do singular, correto? Ele fala. Então, eu tenho terceira pessoa do singular. Quando eu digo falamos, eu deixei de ter terceira do singular, eu passei a ter primeira do plural. Deixei de ter terceira do singular, ele fala, passei a ter primeira do plural. Nós falamos. Tá vendo? E qual é o termo ali que é responsável por indicar agora qual é essa nova pessoa e esse novo número? É esse mos. Essa desinência, o mos, significa que toda vez que você encontra essa terminação aí, essa desinência no verbo, essa terminação indica que aquele verbo está conjugado na primeira pessoa do plural. Então, falamos, vendemos, cantamos, partiremos, venderíamos, sairíamos, sairemos. Tá vendo? Não está marcando o tempo, está marcando o número e a pessoa, ok? Aqui, eu poderia ter acrescentado, Ana Paula, eu posso ter duas desinências num único verbo? Claro que pode. Aqui na desinência nominal você viu que você pode ter desinência de gênero e você pode ter desinência de número. No verbo seria a mesma coisa. Se eu dissesse falávamos, nós falávamos, além do vá, que estava indicando o pretérito, eu teria o mos indicando a primeira pessoa do plural, ok? Então, fechamos desinências. Próximo tipo de morfema, vogal temático. O que é a vogal temática, gente? A vogal temática é a vogal que vai aparecer lá no finalzinho, né, geralmente no final da minha palavra, e que vai também se ligar ao verbo, preparando esse verbo para receber algumas flexões. Ué, Ana Paula, não entendi. De novo, vogal temática é a vogal que vai se juntar ao radical para prepará-lo para receber desinências. Como que isso acontece? Observa ali que eu coloquei a palavra livro, beleza? Na palavra livro, a gente já tinha achado o radical dele, que é esse aqui. Livro, ok? Até o R. Aquele O dali é uma vogal temática. Por quê? Porque ele se uniu ao radical e está preparando caso eu queira colocar ali um plural, por exemplo, livros. Aí você vai falar, ué, mas aquele O não posso dizer que é uma desinência? Não pode, não. Vou te falar por que eu não posso dizer que aquele O é uma desinência de gênero, por exemplo, porque eu não tenho o seu feminino opositor. O que seria esse feminino opositor? Eu não tenho, né, o feminino da palavra livro. Eu não tenho esse livra no sentido de, né, com a mesma base etimológica. Eu não tenho. Então, essa vogal temática, ela vai aparecer quando? Quando aquela vogalzinha lá do final, ela não é uma desinência. Então, por exemplo, só para que vocês entendam com bastante clareza, a desinência, ela só aparece quando existe a palavra no masculino e no feminino. Então, aluno, aluna, médico, médica, ok? Na palavra livro, eu não tenho o seu feminino opositor. Então, esse O é uma desinência de gênero? Não, ele não está marcando gênero. Livro é masculino e ponto, ok? Então, é nesse momento que aparece. Se uniu ao radical, caso eu quisesse botar uma desinência de número, aí eu colocaria ali depois da minha vogal temática. De novo, a palavra mesa. Aquele A do final é uma desinência? Claro que não, porque eu não tenho meso. Beleza? Não é desinência porque não tem o seu masculino opositor. Aqui,
Esse A é uma vogal temática. Mesa, o A do final é uma vogal temática. Prepara o radical para poder, prepara a palavra para poder receber uma desinência de número, por exemplo, tá? Antes de irmos aqui para o verbo, só mais uma informação. Existem palavras que você vai encontrar um feminino para elas, por exemplo. Quando eu falo assim, quadro, na palavra quadro, o O do final é uma vogal temática, ok? Aí você vai falar assim, mas existe quadra, Ana Paula. Mas quadra é o feminino de quadro? Não. Então, o O de quadro é uma vogal temática, quadra é uma outra palavra, que significa uma outra coisa. O A final de quadra é também uma vogal temática, ok? De novo, vamos para os verbos? O verbo é bem fácil. Assim como a gente viu que era muito fácil achar radical de verbo, é muito fácil achar vogal temática de verbo. Onde que está a minha vogal temática de verbo? Lembra aquele A, E e aquele I que a gente tirou para achar radical? Ele é a nossa vogal temática. Então, para achar uma vogal temática do verbo, eu coloco o verbo no infinitivo. O que é verbo no infinitivo? Verbo que termina em R, né? Cantar, falar, é o verbo, só para a gente lembrar, né? Grosso modo. É o verbo que não está conjugado ainda. Então, falar, cantar, vender, sorrir, partir, está no infinitivo. Aquela vogal que aparece para mim lá antes do R é a minha vogal temática do verbo. Então, verbo que terminou em AR, vogal temática A. Verbo que terminou em ER, vogal temática E. Verbo que terminou em R, vogal temática I, ok? E aí você acha a vogal temática tranquilo, beleza? Observação. Aí você vai falar, então os verbos que terminam em OR, a vogal temática é O? Claro que não. Observação, porque a gente tem uma exceção à regra. Em português só existe um verbo terminado em OR. Que verbo é esse, Ana Paula? É o verbo pôr. O verbo pôr é o único verbo que termina em OR. Ah, Ana Paula, mas eu sei outros, eu conheço outros. Os que você conhece são derivados do verbo pôr. Compor, supor, propor, antepor, depor. Todos os verbos que você possa pensar que são terminados em OR são derivados do verbo pôr. O verbo pôr, em latim, lá na sua origem, era esse aqui, ó, poer. Então, olha aqui a vogal temática que aparecia ali no verbo poer. Era o E, tá vendo? Vogal temática não é aquela que aparece antes do R? Então, a vogal temática dos verbos terminados em O é a vogal E, ok? É a vogal E. E aí, só mais uma observação. Verbo, de acordo com a vogal temática que você encontra no verbo, você vai classificar em verbos de primeira conjugação, segunda ou terceira. Verbo que termina em AR, verbo de primeira conjugação. Verbo que termina em ER, verbo de segunda conjugação. Verbo que termina em IR, verbo de terceira. E o verbo que termina em OR, eu já sei que lá na origem ele era terminado em E, então ele também é da segunda conjugação. Verbo pôr também pertence à segunda conjugação. Ok? Fechou? Agora vamos para o próximo morfema. O próximo morfema são os afixos. O que são afixos, Ana? Afixos são os morfemas que vão se ligar ao radical para formarem novas palavras. Então, de novo, os afixos são os morfemas que vão lá se ligar ao radical com a intenção de formar novas palavras. Ponto. Eu tenho dois tipos de afixos. Eu tenho os prefixos, eu tenho os sufixos. Qual é a diferença entre eles? Prefixo é aquilo que vem antes do radical e sufixo é aquilo que vem depois do radical. Lembra de sufixo? Lembra de sucessor. Sucessor, aquilo que vem depois, ok? E aí, para que você não confunda prefixo, sufixo, né? Para que você não confunda os afixos com as desinências. Como você vai fazer isso? Nas desinências, você não está formando uma palavra nova. Você está simplesmente flexionando em gênero, em número, uma palavra que já existe. Quando você acrescenta um afixo, você está formando uma nova palavra, você está dando um novo significado, ok? Então, olha para cá. Eu tinha o radical aqui, eu tinha a palavra direto, acrescentei in, que é um prefixo, eu formei uma nova palavra, tem um outro sentido, um outro significado. Eu coloquei ali, eu tinha o verbo fazer, que significa uma coisa. Eu acrescentei um prefixo,
eu agora tenho outro significado, desfazer. Sufixos. Eu tinha aqui a palavra cheiro, beleza, um substantivo. Eu acrescentei o sufixo oso, eu formei agora um adjetivo, eu formei uma outra palavra. Eu tinha lá a palavra jornal, eu acrescentei o sufixo ista, eu formei uma nova palavra, eu formei jornalista. Então, essa é a intenção dos afixos, tá? Formar novas palavras. Só para que vocês, antes que surja a dúvida, eu posso ter numa única palavra prefixo e sufixo? Claro, sem problemas. Eu poderia dizer indiretamente, ok? Eu teria prefixo, eu teria sufixo. Mas essa questão a gente vai falar num outro momento, quando nós formos falar de processos de formação de palavras, ok? Então, aqui nós temos que existem palavras com prefixos, também existem com sufixos. Beleza? O meu próximo item é o tema, na verdade. O que é o tema? Nada mais é do que a junção do radical com a vogal temática. Quando eu junto radical e vogal temática, o que se forma eu chamo de tema. Então aqui, o verbo falar, radical, vogal temática. Juntei os dois, formei tema, tá? Formei o tema. Caneta, radical, vogal temática. Juntei os dois, formei aqui o que a gente chama de tema. Beleza? E aqui, para finalizar, é um conceito que eu quero mostrar para vocês. Percebam que, diferente dos outros morfemas, eu não coloquei tópico, eu coloquei aqui um asterisco. Por quê? Eu tenho aqui vogais e consoantes de ligação. O que significam vogais e consoantes de ligação? Significa que são elementos que não vão agregar significado à minha palavra, eles podem aparecer em algumas palavras, não vão agregar significado à minha palavra, mas são necessários por questões fônicas. O que é isso? Por questões de pronúncia, ok? Então, as vogais e consoantes de ligação são elementos que vão aparecer em algumas palavras que eles não têm significado, por isso que eu não posso chamar de morfema, porque o morfema é uma unidade significativa. Vogal e consoante de ligação não tem significado. Então, são consoantes e vogais que vão se unir ali, que vão ligar o radical a um afixo, geralmente um sufixo, tá? Então, na intenção de melhorar a pronúncia. Aqui, eu coloquei para vocês ali duas palavras, a palavra chaleira e a palavra gasômetro. A palavra chaleiro, radical chá, e eira significa o agente fazedor, tá? Então, eira é o agente fazedor. Para não ficar chaeira, que ficaria mais difícil de pronunciar, de falar, acrescentou-se aqui uma consoante, o L, que aí eu formo uma sílaba nova, eu melhoro a minha pronúncia. Então, chaleira é muito mais fácil. Mesma coisa aqui no gasômetro. Entre o radical e o outro morfema, você tem aqui uma vogal de ligação. Para quê? Para melhorar a pronúncia, mas ela não tem nenhum sentido, ela não está agregando nenhum significado. Ok? Então, espero que todos tenham entendido, tá? Um grande abraço. Tchau!